Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Schultz, como fui apresentado. Vou estar falando para vocês, essa manhã, início de manhã aqui, sobre um tema que é bastante pertinente nos dias de hoje, que é essa capacidade de lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas, gerenciar pessoas, coordenar pessoas, influenciar pessoas. Coisa que quase nós não fazemos no nosso dia a dia, não é verdade? Desde que acordamos com as pessoas que convivem com a gente, relacionamento conjugal, familiar, até o nosso dia a dia, nossa profissão, nossos colegas de trabalho e também as pessoas com quem a gente convive da comunidade. Essa troca de influências é o que a gente vai estar chamando, que eu vou estar chamando agora, de gestão de pessoas. Então, quando eu falo de gestão de pessoas, se vocês vão me ver falando sobre esse tema, usando essa palavra, inclusive, não vou estar falando apenas da situação onde você lidera alguém, você está no cargo de liderança, mas sim de forma mais ampla, certo? Literalmente o que eu posso chamar de esse poder de influência, a influência que nós exercemos sobre as pessoas. Quando eu falo gestão de pessoas, eu costumo trabalhar, e todo o nosso trabalho do Instituto Renove está baseado em 2 pilares. O primeiro pilar é você. E quando eu falo você, eu estou falando da maneira com que você enxerga as pessoas. Qual é a lente que você utiliza? De que forma você olha para as pessoas? E o outro pilar, a tua equipe, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você lida no teu dia a dia. E quando a gente trata desse segundo pilar, eu gosto de fazer uma metáfora, que é a metáfora do tabuleiro de xadrez. Vocês sabem, né? No tabuleiro de xadrez, você tem aí as torres que andam para frente, para trás, para as laterais. Você tem os bispos que andam em diagonal, você tem os cavalos que andam em L, certo? E baseado nesse movimento das peças, você cria uma estratégia no tabuleiro de xadrez. Você não chega a uma certa altura achando que, puxa, se o cavalo anda em L, por que o bispo não pode também? É só se esforçar, né? Não. Você sabe que cada peça tem o seu movimento e você começa a desenvolver uma estratégia baseada nos movimentos das peças. Mas quando a gente olha para as pessoas, muitas delas a nossa equipe, ou as com quem a gente convive, a gente perde esse referencial. A gente começa a perder a capacidade de ver o que é de cada um, qual é o potencial de cada um. E criamos o que eu costumo chamar de uma ilusão. Literalmente uma ilusão a respeito das pessoas. Olhamos para as diferenças entre pessoas, mas com um olhar que enxerga muito mais o que eu espero delas do que literalmente o que tem lá, o potencial de cada um. Como se a gente olhasse para as peças com um pano de fundo, esperando que, puxa, um dia o cavalo vai andar como o bispo. Um dia a torre vai andar como o cavalo. Ou um dia o bispo vai andar com a torre. Ou ainda, o que é ainda mais comum, achar que, puxa, se um pode, o outro também. Já passaram por isso? Se eu fiz, por que o outro não fez? Se eu dei conta, por que o outro não deu conta? E sofremos literalmente de uma ilusão. Eu costumo dizer, no nosso trabalho, no Instituto Renove, que muito do que nós fazemos é desiludir as pessoas. Desiludir. Por quê? Porque a maior parte dos gestores está iludido a respeito das pessoas. Cria estratégias baseadas em potenciais que não estão lá, em expectativas que são suas. E se você cria estratégias para lidar com pessoas que estão baseadas em ilusão, qual é a consequência disso? Frustração. Exatamente. Puxa, dei o meu melhor. Se as pessoas fossem mais comprometidas, se as pessoas fossem mais assim. E o que a gente faz no nosso trabalho é mostrar para as pessoas que isso é consequência do teu olhar, da tua maneira de enxergar pessoas, dessa maneira iludida de olhar para as pessoas. Vejam, se o que nós fazemos então é desiludir as pessoas, faz com que a gente lembre um pouco daquela velha máxima: doce é o sabor da ilusão. Claro, porque se eu tenho uma estratégia baseada na realidade, em fatos, em coisas que estão lá concretas, o potencial de cada pessoa da equipe, literalmente, e essa estratégia baseada em realidade vai trazer menos frustração, por que não? Por que não se desiludir? Porque doce é o sabor da ilusão. Muitas vezes preferimos estar iludidos, preferimos acreditar nas nossas crenças internas e não olhar para as pessoas que estão aí, o potencial que eles estão mostrando. Então, muito do nosso trabalho está baseado nesses 2 pilares, sendo que o pilar principal do nosso trabalho é esse primeiro pilar, você.
se você não muda a maneira com que você olha para as pessoas, dificilmente vai ter melhores resultados com as pessoas. Se você não enxerga, inclusive, a lente que você utiliza para olhar para as pessoas e para as diferenças entre elas, dificilmente vai entender o potencial de cada um. E para falar um pouquinho mais dessa lente que nós utilizamos, né, nessa lente que nós utilizamos para enxergar as pessoas, eu gosto de trazer uma informação que vem da neurociência. A neurociência, ela tem avançado muito na área da compreensão do nosso cérebro. E uma das informações que eu gosto muito a respeito desse potencial de processamento do nosso cérebro é de que o nosso cérebro processa em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Agora, mesmo de manhã cedo, tem gente que está pensando que está em stand-by ainda, né? Não. Agora, o teu cérebro está processando em torno de 400 bilhões de bits por segundo. Mas desse volume de informação, você sabe quanto disso você é consciente? Quem é que chuta um percentual aí? 10%? Oi? 0,001? 20%? Então, pasmem, são apenas 2.000 bits. E 2.000 bits representam 0,0000005. É um pouquinho mais de zero ainda. Isso é muito interessante porque, na realidade, o que acontece? Desse universo de informação, nós escolhemos uma pequena parcela, 2.000 bits. Elegemos uma pequena parcela. E sabe qual é o nome que eu dou para essa pequena parcela? Realidade. Não é difícil entender que muito do que eu enxergo na realidade é apenas uma escolha. As outras pessoas apenas escolheram outras coisas, até porque tem 2.000 bits para dar com pau para escolher. Eu alargo esses 2.000 bits e entendo que essa é toda a realidade. E aí está o equívoco. Porque não deixa de ser parte da realidade. O teu ponto de vista é parte da realidade, só não é toda a realidade. E esse é o equívoco que acontece em termos de ilusão da realidade. Bem, como é que essa escolha é feita? Essa é uma pergunta que a neurociência tem se feito. Quem escolhe esses 2.000 bits? Por que esses 2.000 bits e não outros? Com tanta escolha. E a resposta está nas nossas redes neurais. O nosso cérebro funciona através de memória associativa. E ela é ativada através dos conjuntos ou do conjunto de neurônios que são literalmente disparados juntos. Quando esse disparo ocorre junto, há um componente que faz com que isso se suceda em termos de longo prazo. E esses componentes são componentes emocionais. Ou seja, muito do que as nossas emoções fazem é criar vínculo com as nossas redes neurais. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Você toma uma decisão que tem um cunho emocional. Por exemplo, a compra de um carro. Vou dar um exemplo meu sonho de consumo, Mini Cooper. O que acontece quando eu vejo um Mini Cooper na rua? Passa batido, eu nem percebo? Esses dias eu estava indo para um cliente, aqui em Florianópolis, lá na Pedra Branca, procurando o endereço dele. Passa numa rua transversal e eu percebo através do meu espelho retrovisor o quê? Mini Cooper. Eu não estava pensando em Mini Cooper. Eu não estava nem procurando, estava procurando endereço, nem quero trocar de carro agora. Mas como é uma eleição que tem um componente emocional, o que acontece? Aciona um conjunto de neurônios que lançam para a minha janela mental exatamente essa informação. Pá! Teve um amigo meu que foi pior. Ele disse assim, Márcio, eu quis comprar um carro e decidi comprar um Celta prata. O que eu começo a enxergar lá fora mais do que nunca? Ah, desisti. Ia perder o meu no shopping. Aí eu decidi, então, vou trocar de cor. Vai ser azul. O que eu começo a enxergar lá fora mais do que nunca? O nosso cérebro vai além disso. Quer ver um exemplo disso? Você vai num sábado almoçar na praça de alimentação do shopping. Leva junto com você um gravadorzinho desse de mão. Senta com uma pessoa, sabe aquela balbúrdia de praça de alimentação no sábado? Você bota um gravadorzinho na mesa e grava a conversa que você tem com a pessoa. Quando você está na frente da pessoa, você ouve ela perfeitamente. Vai para casa e ouve o que foi gravado. Você não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque o gravador pegou
tudo. Mas naquela hora, na frente da pessoa, o que acontece? O teu cérebro abafa algumas ondas sonoras, elege outras e amplifica. E você escuta a pessoa. Por isso que você escuta, quem é mãe, escuta também o choro da criança, que é sua, no meio de outras, inclusive. Não é assim? Claro, esse é o potencial do nosso cérebro. Volta a pergunta, quem está escolhendo esses 2.000 bits? São as nossas emoções? Então, em resumo, o que nós vimos até então? Nós vimos que o nosso cérebro processa em torno de 400 bilhões de bits, que a nossa consciência sustenta em torno de 2.000 bits, uma pequena parcela disso. E quem faz com que esses 2.000 bits sejam escolhidos são as nossas emoções, que sustentam redes neurais e lançam para a nossa janela mental exatamente aquilo que tem vínculo emocional. Bem, se é assim, vamos aproveitar então para entender um pouquinho mais do funcionamento das nossas emoções. As nossas emoções, gente, são como esse cálice aí, ó. Dependendo da dose, é só alegria. Vocês já ouviram falar que um cálice de vinho tinto faz bem ao coração? Os cardiologistas recomendam. Eu gostei muito dessa informação. Eu comecei com uma dieta do vinho. Vocês conhecem a dieta do vinho? Lá de Bento Gonçalves? É uma garrafa e meia logo de manhã. O coração velho vai bombar. Vai dar certo a minha dieta do vinho? Um cálice de vinho tinto faz bem ao coração. Uma garrafa e meia, até isso se perde. Tudo está relacionado à dose. Na dose certa, as nossas emoções criam vínculo com aquilo que nós queremos. O nosso cérebro aciona 400 bilhões de bits, vai buscar e lança na nossa janela mental exatamente o que queremos. Mas na dose excessiva, o que acontece é que as nossas emoções nos tornam prisioneiros, literalmente. É o que é chamado sequestro emocional. Então, deixa eu trazer essa metáfora. Se as nossas emoções criam vínculo com esses 2.000 bits, na dose certa, elas se manifestam como competência emocional. Elas trazem para a nossa janela mental o que tem relação com as nossas intenções. O que eu quero, literalmente. E quando eu vibro junto com as minhas intenções, na relação com as pessoas, eu sou literalmente óleo na engrenagem. Faço as coisas fluir. Claro, quando a nossa frequência emocional se relaciona com as nossas intenções, nós somos atraentes. Nós mostramos o nosso melhor. Mas quando a dose dessa emoção está em excesso, vira um vício emocional. E o nosso comportamento começa a não mais coincidir com as nossas intenções. E nos transformamos em areia na engrenagem. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu estava com uma aluna minha, no curso de gestão de pessoas, que o RH dela tinha me dito o seguinte: Márcio, essa pessoa, nós queremos muito na organização, mas ela tem um problema grave com pessoas. Só para ter uma ideia, para encurtar o assunto, ela já tem 2 processos de assédio moral. Olha, ter um processo de assédio moral já é coisa. 2, vai ter que conhecer a pessoa. Poxa, né? É um fenômeno. Mas se ela estivesse entre a gente, o que você imagina que iria encontrar? A gente imagina assim, poxa, a pessoa deve ser um terrorista xiita, né? Que vem para a empresa pensando assim, ó, hoje alguém vai sangrar. E não sou eu. Mas não era isso que a gente encontra. Fui falar com ela no coffee break. O que aconteceu? Me conta essa história aí. 2 processos de assédio moral. Por que isso aconteceu? E ela me respondeu algo que eu já imaginava. Márcio, foi injusto o que aconteceu. Eu queria o melhor para essas pessoas. Eu fui mal compreendida. Sabe, eu tenho certeza que ela está sendo honesta. Sabe por quê? Porque ela está falando é sobre as suas intenções. Mas ela não está sendo julgada pelas suas intenções. Ela está sendo julgada pelo seu comportamento. E vocês conhecem aquela velha máxima. De bem-intencionados, o inferno está cheio. O que acontece? Muitas vezes o nosso comportamento começa a se afastar das nossas intenções. Literalmente um gap, um distanciamento. E você age de uma maneira que não coincide com o que você quer. Vamos dar 2 exemplos básicos aqui. Primeiro, relacionamento conjugal. Quem de vocês vive a 2? A grande parte de vocês, certo? Quem de nós que vive a 2 já não teve aquela situação de discutir, já não sabe mais o que está discutindo, mas continua? No outro dia dá uma vergonha, não sabe nem por que começou.
Não é verdade? Era isso que você queria? Era discutir a respeito disso, por causa da luz que ficou acesa? Você tem uma pessoa que diz, mas Márcio, vai dizer que então é assim, tem que ficar com a luz acesa, não custa a pessoa apagar? Seu amigão, bota um sensor de movimento lá. R$100 tu resolve a parada. É isso que você quer, ficar discutindo por causa da luz acesa? Você quer ter razão ou ser feliz? Certo? É isso que você quer, ficar discutindo com a pessoa, ficar emburrado no final de semana por causa de uma luz acesa? É isso que você quer? Ou esse tem sido o seu comportamento? No nosso relacionamento entre colegas, entre membros de equipe, quais são as tuas intenções? O que você quer? Se nós formos honestos, não é difícil chegar à seguinte resposta. Puxa, eu quero que o nosso trabalho seja realizado de uma forma eficiente, mas que no processo tenhamos um certo nível de autorrealização. Afinal de contas, grande parte do nosso dia investimos no nosso trabalho, na verdade? Beleza. Mas teu comportamento reflete isso? Ou a gente entra naquela história do tipo, quem mexeu no meu grampeador? Quem pegou minha caneta Bic? E eu faço caso por causa de uma caneta Bic. É isso que você queria? Ah, Márcio, então o que você está me dizendo é que agora tudo é de todo mundo. Então é isso, é? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você está tendo um comportamento que não reflete as suas intenções. Aonde você quer chegar não vai ser alcançado. Porque o caminho que você está tomando não leva lá. Por mais bem intencionado que você esteja, você está indo para o caminho totalmente oposto do que você quer. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então vamos usar essa metáfora. Quando estamos vinculados com as nossas intenções, somos óleo na engrenagem. Literalmente, nós azeitamos as relações. Quando somos sequestrados por um vício emocional, somos areia na engrenagem. E temos um comportamento que não reflete as nossas intenções. O gap, a distância entre um e outro, só pode ser preenchida por autoconhecimento. Se você não reconhece isso, vai continuar agindo dessa maneira. Você tem que observar isso em você mesmo, reconhecer esse processo e atenuar, diminuir o espaço entre o teu comportamento e as tuas intenções. E essa capacidade de diminuir isso vem do autoconhecimento. Então, vou trazer essa metáfora da areia e do óleo na engrenagem e trazer uma ferramenta com a qual eu trabalho há 16 anos que nos ajuda a compreender um pouquinho mais sobre esse espaço entre as minhas intenções e o meu comportamento. Uma ferramenta que nos traduz literalmente em autoconhecimento, mas de uma maneira bastante específica, mostrando como as nossas emoções podem literalmente nos vincular às nossas intenções ou podem nos vincular a um comportamento longe das nossas intenções, ok? Então, deixa eu falar da primeira competência emocional que eu vou trazer aqui para vocês. De 9 competências que eu vou apresentar para vocês, a primeira delas é a persistência, é uma competência emocional. Quem tem essa competência emocional, e notem, todos nós aqui nessa sala, dessas 9 competências que eu vou apresentar, essas 9 competências emocionais, todos nós aqui temos de 3 a 4 em alta. Todos nós temos, certo? Como 3 a 4 como potencial. A pergunta é, quais são as tuas 3 ou 4? Porque se você as usa como meio pelo qual desenvolve a tua função, se você as usa como meio pelo qual lida com as pessoas, há uma grande possibilidade de você ser óleo na engrenagem, certo? Mas ninguém aqui nessa sala tem as 9. É impossível, ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Então reconheça quais são as tuas. Utilize elas como meio pelo qual você desenvolve a função. Persistência é uma das competências emocionais. Quem tem essa competência em alta tem um nível de autoexigência e tenacidade. São aquelas pessoas que dizem assim, se eu comecei, vou até o final. São aquelas pessoas que não veem problema nenhum no trabalho que isso vai dar. Quem não tem essa competência diz, puxa, mas isso vai dar uma trabalheira. Ótimo, vamos começar mais cedo então. Trabalho é meu nome do meio, não tem problema nenhum. Puxa, mas isso aí vai levar um tempo. Vocês conhecem pessoas que têm essa competência? As pessoas dizem para ela, puxa, mas você fez isso deve ter dado um trabalho, né? É, mas enquanto eu não terminasse, eu não ia parar. Tá ligado a esse arregaçar as mangas, sabe? Vamos começar logo. E quem tem essa competência emocional tem vínculo com a ação. Essa é uma competência emocional que é muito estimulante. Estar no lado de uma pessoa persistente, sabe o que acontece com a gente? A gente pega no tranco. Dá até vergonha não fazer nada.
Porque o cara vai, certo? Vejam, persistência é uma competência emocional que estimula os outros a também serem persistentes, em buscar seus próprios caminhos. O que acontece? Quando a gente está muito vinculado ao nosso dia a dia, sofremos digamos assim, de um efeito que é o apego à zona de conforto, certo? Esse apego à zona do conforto, muitas vezes, não nos vai levar onde nós queremos. Quer ver um exemplo bem simples disso? Muitas vezes nós estamos apegados a essa zona de conforto e chamamos elas do óbvio. Mas o óbvio não necessariamente responde às nossas perguntas. Deixa eu dar um exemplo disso. O que é óbvio? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? O que é óbvio, que é claro que todo mundo pode ver? O Sol gira em torno da Terra? Exatamente. A gente vê o Sol girando em torno da Terra. Isso é o óbvio. Mas essa é a resposta certa? Nós fomos educados e sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Essa não é a resposta óbvia. Essa é a resposta certa. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o óbvio, que aquilo que você vê, é a resposta certa. Nem sempre aquilo que está dentro da tua zona de conforto vai te levar onde você quer. Muito do que de fato nós queremos está fora da zona de conforto. E a pessoa que tem persistência estimula a gente a sair da zona de conforto. E sabe o quê? O nome dela já diz, né? É uma zona de conforto. Agora no frio tem calefação, tem TV de plasma, som ambiente. Aí fica assim, tá tão bom aqui, né? Tá até bom, mas não é o que você quer. Em termos de médio e longo prazo, não é o que você quer. Muitos dos nossos anseios, nossas intenções, fazem com que a gente tenha que sair da zona de conforto e buscar um caminho para isso. E buscar um caminho para isso só é sustentável quando eu estou baseado nos meus próprios pés, nos meus próprios potenciais. Sair da zona de conforto sem o teu potencial é como sair no frio de camiseta e short. Você vai voltar e com o rabo entre as pernas ainda. Agora, sair baseado no teu próprio potencial é um caminho mais sustentável. Deixa eu dar uma sustentação a isso que eu estou falando para vocês. O Instituto Gallup fez uma pesquisa com 2 milhões de pessoas. Essa pesquisa, olha, pesquisa com 2 milhões de pessoas a gente tem que ouvir. Certo? Não é uma pesquisa com 100, 200 pessoas. 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa pesquisa levou 30 anos e deu origem a um livro chamado Seus Pontos Fortes. Essa pesquisa mostra o seguinte, entre outras coisas, qualidades de pessoas que têm alto desempenho. Qual é a qualidade comum entre pessoas que têm alto desempenho? Qualquer que seja a área, tá? Pode ser médico, dono de casa, qualquer que seja a área, alto desempenho. Sabe qual é o traço comum entre pessoas que têm alto desempenho? O alto desempenho. Não tem traço comum. É um mito achar que as pessoas que têm resultados são... O que eles acharam de comum é que as pessoas que têm alto desempenho buscam esse alto desempenho através do seu próprio potencial, através dos seus próprios pés. E elas têm defeitos, como todos, mas elas superam esses defeitos através do que elas têm de melhor. Baseado também nessa pesquisa, eles fizeram uma experiência com um grupo de pessoas como nós aqui. Deram a eles uma tarefa, que era uma leitura dinâmica. Depois de um período de leitura dinâmica, parte do grupo conseguiu ler 80 palavras por minuto e parte do grupo em torno de 120 palavras por minuto. Depois desse resultado, deram a esse grupo um treinamento de 8 horas em leitura dinâmica. Bom, o pessoal que tinha alcançado 80 palavras por minuto, após esse treinamento, alcançou o resultado de 120 palavras por minuto. Poxa, uma melhoria de desempenho de torno de 50%, não foi bom? Se você tem um treinamento e melhora o seu desempenho em 50%, não é bom? E o pessoal que já tinha em torno de 120 palavras por minuto? Qual o resultado que eles tiveram após essas 8 horas de treinamento? Passaram para 600 palavras por minuto. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essa pesquisa mostra que tem alguns comportamentos que você nunca vai conseguir. E que é um mito achar que se um pode, todo mundo pode. Não, tem coisas que são natas, que são suas, que você faz com as mãos nas costas.
e que você tem uma energia que flui e que não vai parar. Pensem comigo, todos nós temos situações em que nós temos energia de sobra. Para alguns de vocês é falar com pessoas. Você pode estar o dia inteiro falando com pessoas, passar a semana inteira falando com pessoas e no final de semana quer falar com pessoas. Não te falta energia para isso. Mas tem alguns de nós que se passa a semana inteira falando com pessoas, final de semana, tudo que eu não quero ver é pessoas. Não tem tanta energia para isso. Tem gente que tem energia suficiente para organizar as coisas. Tem gente que chega uma hora e não aguenta mais. Estão entendendo onde eu quero chegar? Quando eu falo de competência emocional, eu estou falando exatamente o que o Instituto Gallup fala. Pessoas de alto desempenho chegaram a esse alto desempenho baseado no seu próprio potencial. Essas 9 competências são 9 diferentes potenciais. A primeira que eu apresentei para vocês foi a persistência. Pode ser essa a sua competência emocional, uma das suas 3 ou 4. Pode ser que não, e não tem problema algum. Quem não tem cão, caça como gato. É exatamente isso. Qual é o teu potencial? O potencial da persistência estimula as pessoas. Vejam, gente, uma máxima que eu gosto muito é a seguinte: você não consegue motivar alguém com aquilo que você não tem. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Faz sentido? Você só consegue estimular as pessoas com aquilo que você tem. Ouvir uma pessoa que não é persistente, dizendo que você deveria ser mais persistente é uma coisa. Ouvir uma pessoa que vibra nessa frequência emocional, dizer para você, não, dá o teu melhor, procura um caminho, você vai encontrar. E essa pessoa é isso que ela fala, não é diferente? Pasmem, 80% da nossa comunicação, gente, é não verbal. Não é aquilo que você fala, é como fala. E ainda mais, quem está falando. Se a pessoa é aquilo que ela está falando, é congruente, essa informação chega de uma maneira. Se essa pessoa não é aquilo, ela chega totalmente deteriorada. Bem, a competência emocional da persistência é extremamente útil, mas quando ela está em excesso na consciência, se torna um vício emocional da raiva. Começa a se manifestar como uma super exigência e um perfeccionismo. Aí vamos ter o quê? O indivíduo que é o cri-cri. Nunca está bom. Podia ser melhor. E aí temos um indivíduo que está sempre buscando o erro. Uma pessoa que nunca está satisfeita. Olha a expressão. Tá bom, mas podia ser diferente. E o que acontece quando a gente influencia pessoas com essa expressão? As pessoas tentam fazer o melhor delas. E para você nunca está bom. Qual é a tendência? Olha, nunca está bom? Na quarta-feira eu começo a pensar no sábado. E vou fazer o que esse cara falou. Deu. Se não der, problema é dele. Eu criei desengajamento, eu me transformei em areia na engrenagem. Por quê? Porque é o meio pela qual as pessoas conseguem sobreviver ao meu lado. Se desengajando, se desvinculando, pensando em outra coisa. Porque por mais que elas se esforcem, nunca está bom para mim. Imagina você receber um feedback de alguém que toca essa cara aí. Ó. O que você acha? Muito bom ficou o seu trabalho. Você acha que foi um elogio ou uma bronca? Estão entendendo? Mas eu falei que ficou muito bom. Você não está percebendo como você está expressando isso. A maior parte de nós não percebe que está com raiva. A maior parte de nós só percebe que está com raiva quando a tampa da panela está batendo porque a água está a 100 graus. Mas a 50 graus já estava morno, não estava? E alguém diz, calma, eu estou calmo, você que está me deixando nervoso. Ou tem gente que disfarça a raiva. Não foi isso que a gente combinou, não é verdade, querido? Pô, você pegou pesado com a pessoa. Peguei pesado não, até chamei de querido. Faz sentido? Enquanto você não reconhece a tua tensão, você está levando as pessoas, sabe o quê? Tensão. E raiva é tensão. Você conhece alguém que diz assim, ó, eu tenho uma raiva, rapaz, você não sabe. Quer ver um dia que as coisas não funcionam? Eu fico com uma raiva impressionante. Às vezes até nem eu me aguento. É congruente isso? Mas vocês conhecem pessoas que dizem assim, não, eu não tenho raiva. Não, inclusive não é certo ter raiva. Eu sou uma pessoa equilibrada. Claro. O que essa pessoa acha que é equilíbrio é essa tensão crônica, de se segurar, de não se permitir. Mas queria que fosse, eu queria pular no pescoço todo, mas eu não pulo. Porque não é certo.
mas minha sombra está degolando o cara. Você está na raiva, amigão. Só não sabe. Quer entender, quer perceber se você está na competência emocional da persistência ou na raiva? Tem uma perguntinha que nos ajuda. Você tem se surpreendido positivamente com as pessoas e com as situações? As pessoas que convivem com você, as pessoas que trabalham com você, as situações, têm te surpreendido positivamente? Porque se você não tem se surpreendido positivamente com as situações, se você não tem se surpreendido positivamente com as pessoas, é bem provável que o teu nível de exigência com as pessoas e com as situações esteja beirando um perfeccionismo. E como não é como você acha que deveria ser, você está se transformando num cri-cri. E não percebeu. E o teu comportamento começa a estar muito longe das tuas intenções. A autoexigência é uma coisa, superexigência é outra. Na persistência, eu busco resultados. Se não for por esse caminho, vai ser por outro. Na raiva, tem que ser desse jeito. E eu fico um teimoso. Que é a grande diferença entre o teimoso e o persistente, né? O teimoso acredita que é só desse jeito. O persistente está aberto a outras alternativas. Mas ele quer alcançar o resultado. Até aí tudo bem? Vamos em uma outra competência emocional. A segunda competência emocional, que eu vou estar agora mostrando para vocês, eu chamo de sentir-se capaz. Está ligada à tua autoestima. E quem tem essa competência emocional tem uma autoestima mais elevada. Vejam, não é ser capaz que eu estou falando aqui, é sentir-se capaz. Por exemplo, para dirigir teu carro, para vir até aqui hoje de manhã, você precisou sentir-se capaz? Só se você está aprendendo a dirigir agora, não é verdade? Bobear, você estava dirigindo o carro com o celular ligado, inclusive. E com o som também. Não é? Claro, porque se você já dirige há algum tempo, você já é capaz. Você não precisa se sentir capaz. Mas para fazer algo que você não fez ainda. Não muda? Então, quem tem essa competência emocional se sente capaz de aprender. Ué, alguém aqui nasceu sabendo? Não, né? Então, dá esse negócio para mim, de vez se não aprendo esse negócio. Posso não ser o primeiro, mas o último também não vou ser. Conhecem pessoas assim? Que se sentem incapazes de lidar com a situação. É muito fácil perceber uma pessoa que não se sente capaz. Se alguém diz para ele assim, ó, olha, eu acho que você não vai dar conta disso, acho que não é a tua praia, você não vai entender. O que essa pessoa responde? Você acha mesmo, é? Putz, eu também estava achando, agora somos dois então. Ainda bem que você falou. Agora, se você falar a mesma coisa para uma pessoa que se sente capaz, qual é a reação dela? Ah, você acha que eu não vou dar conta, é? Você vai ver quem não dá conta agora. Eu nem queria, mas agora estou querendo. Você cutucou a onça com a vara curta. Faz sentido? Você mexeu com a autoestima dela. Claro, o gestor, a pessoa que se sente capaz, estimula as pessoas também a se sentirem capazes. Dê seu jeito, busque a sua maneira. Olha, eu não sei como é que você vai resolver essa situação, mas sabe o quê? Busca uma maneira. Eu tenho certeza que se você for buscar, você vai encontrar. Ele pilha as pessoas com essa sensação de que é possível. É possível. Notem, a grande diferença entre uma pessoa que não se sente capaz para uma pessoa que se sente capaz, sabe qual que é? Ambas caem. Todos têm problema, ou não? O que acontece com a pessoa que não se sente capaz é que quando ela cai, pela terceira vez que ela caiu, ela levanta olhando para onde? Para baixo. Pensando assim, ó, eu sabia. Para que eu fui me meter nessa, né? E olha, que até que eu tentei 3 vezes, você viu, não viu? Vai ver que não é para mim. Deus quis também, não é assim. E quem se sente capaz? Cai igual quem não se sente capaz. Quantas vezes? Ele não sabe porque ele não contou. E quando ele levanta olhando para onde? Para onde ele quer chegar. Nesse buraco eu não caio mais. Posso até cair no outro, mas nesse não mais. Quantas vezes? Até dá. Eu me sinto capaz de lidar com as situações. Não é porque eu sei, mas que eu sei que eu vou encontrar uma maneira. Há uma sensação interna de que é possível. Essa é uma competência muito útil, gente. E quem tem, estimula as pessoas a também se sentirem capazes de buscar seus próprios caminhos, suas próprias alternativas para chegarem lá. Agora, quando esse mesmo sentimento de capacidade está em excesso, vira o vício emocional do orgulho. E a tua autoestima, que antes estava elevada,
agora se transforma em uma autoestima exagerada. O indivíduo acha que ele dá conta de mais do que ele dá. Se eu não estou aqui, nada funciona. Conhecem pessoas assim? Aí ele tira um mês de férias, tudo anda que é uma maravilha. É porque eu deixei organizado. Literalmente essa sensação de que se eu não estou aqui, nada funciona. Eu tive um aluno meu, lá em Blumenau. Ele era gerente de uma agência, de um banco. E ele acreditava piamente que se ele não aparecesse na agência, a coisa desandava. Ele que assinava tudo, ele que fazia, ele acreditava mesmo que aquilo ia fechar se ele não estivesse lá. Fatidicamente, ele foi atropelado atravessando a rua na frente da agência. Ele foi acordar 6 meses depois. Ficou em coma 6 meses, para tu ver a gravidade do acidente. Quando ele se deu conta que ele estava no hospital fazem 6 meses, ele imaginou o quê? A agência fechou. A agência fechou. Quando ele descobriu que não fechou nem 1 minuto, e que algumas pessoas já estão lá e nem sabem que ele existia, inclusive, porque já entraram nos últimos 4 meses, né? E não sabe nem que ele existia, nem história dele tem mais. Ele começou a perceber que ele achava que ele era a última bolacha do pacote. Ou seja, insubstituível. O que seria dos outros sem mim? Qual é a grande tendência de um gestor que tem o vício emocional do orgulho? Na hora de trabalhar em equipe, ele vai dar espaço para as pessoas ou vai tratá-las de uma forma que elas sustentem uma dependência? Vejam, isso é inconsciente. Em vez de eu me aninhar, em vez de eu me agrupar com pessoas que têm um alto desempenho e que possam ser complementares, que sejam boas naquilo que eu não sou, eu vou buscar gente que precisa de mim, que depende de mim. Inclusive, esses indivíduos gostam de dizer o seguinte: fulano e tal aprendeu tudo que sabe comigo. Cria minha. Certo? Vocês conhecem aquelas bonequinhas holandesas que você abre e tem uma outra dentro? Esse é esse gestor. É ele e a equipe dele. Todo mundo com menos competência que ele. Sabe por quê? Porque se ele tiver que lidar com uma pessoa que tem igual competência a dele, ou maior competência com ele, vai questionar o ponto de vista dele. E vai mexer com o quê? Com o orgulho dele. Se alguém disser assim, mas eu tenho um outro ponto de vista a respeito disso. É mesmo? Fica para ti. Quando eu precisar, eu te falo. O ponto de vista do outro começa a ser uma ameaça para ele, porque mina a autoestima dele. Porque quem tem que saber as coisas aqui sou eu. Faz sentido? Inconscientemente, esse indivíduo desenvolve equipes de baixo desempenho e que necessitem dele. E ele quer ser o primeiro a chegar e o último a sair. Ele acha literalmente que se ele não estiver ali, nada funciona. Mas quem criou essa situação? Inconscientemente foi o comportamento dele. Você pergunta para ele, essa era a tua intenção? Não, essa não era a minha intenção. Eu queria ajudar as pessoas. Mas o comportamento dele está muito longe disso. O que ele fez foi fazer pelas pessoas. Sabe? Ou seja, deu peixe e não ensinou a pescar. Faz sentido? Nos transformamos então em areia na engrenagem. Competência emocional, eu costumo chamar, é a terceira delas, de adequação. É uma competência emocional muito útil, principalmente na comunicação. Porque está ligada à percepção do adequado e do inadequado. De que maneira? A maior parte das pessoas, gente, tentou manifestar o seu melhor na infância. Levou na ponta dos dedos dos pais. Tentou mostrar o seu melhor no colégio. Levou na ponta dos dedos dos professores. Tentou mostrar o seu melhor no seu primeiro emprego. Levou na ponta dos dedos do seu chefe. O que acontece? Quando você pede para a pessoa, dê o seu melhor, como é que está o dedo dessa pessoa? Está encolhidinho. Com os traumas e tudo que ele tentou mostrar e levou ferro. Faz sentido? E é o gestor que tem essa competência emocional da adequação que pode ajudar essa pessoa a entender que não há nada mal com o que ele queria. Mas a próxima vez vamos tentar manifestar isso de uma maneira mais adequada. Mostra que uma criança que vai até a praça com um punhado de milho nas mãos, chega perto dos pombos e joga o milho nos pombos. O que acontece? Eles fogem, eles voam. Ué, milho, pombo, milho, o que deu de errado?
Não tem nada errado com milho. Não tem nada errado com os pombos. Mas da próxima vez, vai jogando devagarinho. Faz sentido? Não é o que você está fazendo, é como você está fazendo. Quem tem essa competência emocional sabe muito bem aquilo que eu falei há pouco. 80% da comunicação é não verbal. É como você fala. É como você vai dar um feedback. Por exemplo, digamos que você tem alguém com quem você trabalha que cometeu um erro, sabe? E a pessoa já está vivendo o luto do erro dela, sabe? Pá, como é que pode ter causado esse problema? Aí você chega nessa situação, onde o indivíduo já está se nutrindo do luto do seu erro, e diz assim, tá vendo o que aconteceu? Isso aconteceu porque você não fez aquilo que eu falei. Tá vendo? Ó, é isso que acontece. Você acha que ajudou? Você tirou a pessoa do momento em que ela estava se nutrindo da experiência e colocou ela numa postura defensiva. Ah, mas baseado no prazo que nos deram, a gente fez o nosso melhor. Se você deixasse, deixa a pessoa, ela já está se nutrindo da situação. No dia seguinte, pergunte, o que aconteceu na situação? Ah, Márcio, eu não sei onde eu estava a cabeça, mas já estou resolvendo. Maravilha, não era isso que você queria? O teu objetivo central era que a pessoa se reorganizasse? Então, tuas intenções estão ocorrendo, não é verdade? Então, tem que falar mesmo? Ou o teu comportamento quer? Ou você quer destilar o teu veneninho? Entende? Ou seja, o teu comportamento está refletindo tuas intenções? A pessoa que tem essa competência emocional percebe qual é o momento de falar. Quem não tem essa competência, por outro lado, diz coisas do tipo, para um bom entendedor, meia palavra basta. Já ouviram isso? Ah, é? Então basta você falar, o outro tem que entender. Então comunicação, pelo que eu entendo, é ter um emissor e um receptor. Se você emitiu, o outro que se vire. Hoje em dia não é para um bom entendedor, meia palavra basta. Hoje em dia é assim, eu mandei um e-mail. Mas você percebeu, se entendeu se a pessoa compreendeu o teu e-mail? Se ela não, mandei com cópia, inclusive, ali para o Ralph. Então, se a pessoa não respondeu, ó, o Ralph não recebeu também, não recebeu, ó, não é mais culpa minha. Isso não é comunicação, isso é envio. Certo? A adequação é a percepção se o outro entendeu o que você quer dizer. Se esse é o exemplo adequado para a pessoa. Quem de vocês já não viveu a seguinte situação? Estou aqui conversando com o Ralph, já faz meia hora, explicando o assunto para ele. Não, Ralph, é assim, tal, tal. Não, não é assim, é assim, é assim, não é assim, meia hora. Aí vem a Rosicléia. Está vendo a gente discutir, chega a Rosicléia e olha para a gente e diz assim, Ralph, o que o Márcio está dizendo é que tal coisa é assim, assim e assim. Aí diz o Ralph, ah, tá, então tá, agora sim. Aí eu digo, mas eu estou dizendo a mesma coisa que ela já faz meia hora. Não, mas o jeito que a Rosicléia falou... Já passaram por isso? Pasmem, 80% da comunicação é não verbal. É quem está dizendo. O gestor que tem essa competência sabe que às vezes não é ele quem tem que falar as coisas. Pode ser outra pessoa. No relacionamento conjugal. Já passaram por isso? Você falou 1000 vezes a mesma coisa para a pessoa. Aí uma amiga dela, um amigo dele, fala a mesma coisa. E ela ou ele dizem, é verdade, olha, é verdade, ainda bem que você falou isso para mim. Aí você olha, não acredito. Eu quando falo não vale nada, né? Não é essa a questão. É que você não está entendendo que você está advogando em causa própria. Não é você quem tem que dizer isso. Certo? É a pessoa que tem que perceber pelos seus próprios pés. E seu objetivo só vai ser alcançado se você buscar uma maneira adequada de se comunicar. Falar não é comunicação. Falar é emissão. Você quer, na verdade, se livrar do problema. Eu falei, se a pessoa não quis entender, problema dela. Isso não é comunicação. Essa não é a tua intenção de comunicar. É a simples intenção de se livrar do problema. Aí, se não deu certo, não é mais culpa minha, porque eu falei. Agora, essa mesma adequação, quem tem adequação, estimula as pessoas a compreenderem os aspectos que incluem o processo. Mas quando essa mesma competência está em excesso, vira vaidade. Essa emoção sequestra a consciência do indivíduo. E ele não busca uma maneira adequada de se comunicar, mas ele busca a comunicação mais adequada. Ou seja, falar aquilo que emplaca. Ou seja, o cara quer aplauso, quer ibope. E é muito fácil perceber aquelas pessoas que querem ibope.
elas falam aquilo que é o politicamente correto falar, certo? Mas vejam, com o tempo que a gente está com essa pessoa, a gente percebe que o que ela fala é da boca para fora. É o tal do vaselina. Tá? Ele fala aquilo que é politicamente correto, certo? E aí as pessoas começam a perceber isso. Que esse cara fala, não dá para escrever. E daqui a pouco, na reunião com ele, ele acha que as pessoas estão escrevendo o que ele está falando. Não, elas estão ali fazendo desenho, ou ainda contando quantas vezes ele fala né, porque está rolando um bolão, né? E quem ganhar vai ganhar uma caixa de cerveja. Porque eles não estão nem mais aí porque esse cara fala. Porque o que ele fala é da boca para fora. Exatamente. Ele quer feedback positivo. Olha que interessante o que ele falou. No fundo, ele não está mais falando segundo as suas intenções. Ele quer emplacar. Ele quer dar ibope. Estão entendendo? Vejam, no momento eu busco manifestar aquilo que eu quero de uma maneira adequada. No outro momento, eu busco falar aquilo que é mais adequado. E que não necessariamente é aquilo que eu quero, mas é aquilo que é mais politicamente correto. E isso vai se transformar em areia na engrenagem. A gente percebe que essa pessoa é um holograma ambulante. Não dá para sentir ela. O que ele fala não é o que ele sente. É simplesmente o que é bonito de falar. Conhecem pessoas assim? Exatamente. Fica só na imagem. E aí, quem conhece já começa a ver a inconsistência disso. Não gruda. Esse cara cola a primeira vez, cola a segunda. Terceira, quarta não cola mais. A gente percebe a inconsistência. É da boca para fora. É para causar impacto. A quarta competência emocional, eu chamo de introversão. É o estímulo para olhar para si. Olhar para si é importantíssimo para diminuir o gap entre tuas intenções e teu comportamento. Claro, como é que você acha que vai desenvolver autoconhecimento? Olhando para fora? Para os outros? Vai ter conhecimento dos outros, que é muito bom, inclusive. Mas autoconhecimento vem desse estímulo de olhar para si. Olhar para si e entender qual é a tua praia. Qual é a tua praia? Qual é o teu jeito de fazer as coisas? Qual é o teu estilo de liderança? Com que você estimula as pessoas? Com que você influencia as pessoas? Porque notem, nós influenciamos as pessoas. Se você está num cargo de liderança, mais ainda. Eu costumo dizer aqui, se você está num cargo de liderança, a tua influência é óleo ou areia na engrenagem. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Se você fala, você influencia. Se você não fala, você influencia. Se você está presente, você influencia. Se você está ausente, você influencia. Quer ver um exemplo disso? Você recebe um elogio de alguém que está no mesmo nível hierárquico. Você recebe um elogio de alguém que é superior hierárquico. A sensação é a mesma? E uma bronca? Recebe uma bronca de alguém que está no mesmo nível hierárquico. Bobear, você fala, vai se catar. Recebe uma bronca de alguém que é superior hierárquico. A sensação é a mesma? Então, o que eu quero dizer com isso é que você exerce influência sobre as pessoas, mesmo não querendo. Quando você é pai, é mãe, quando você tem uma competência nessa área e influencia as pessoas, mesmo não tendo cargo hierárquico sobre ela, você influencia as pessoas. Então, com o que você influencia? Qual é a tua praia? Qual é o teu jeitão de fazer as coisas? É muito fácil perceber as pessoas que têm essa competência emocional. Elas fazem um processo de autoavaliação. Após uma reunião, elas se observam. E aí eu pergunto para as pessoas, é comum você fazer um processo de autoavaliação? Tem gente que me responde, claro, no final do ano, né, pego a agenda, aquilo que eu não fiz, para passar para a agenda do ano que vem. No final do ano. Sabe qual é o melhor momento, ao meu ver, para a gente fazer esse reflexo, essa reflexão? No banheiro, tomando banho, ou no troninho. Né? Como é que foi o teu dia? Como é que você se sentiu a respeito daquela reunião, daquela situação? Outra pergunta que faz facilmente a gente perceber quem tem essa competência ou não. Como é que é o teu humor? Ele é mais estável ou tem uma certa flutuação? Se você respondeu que é mais estável, lamento lhe dizer, você não tem se observado muito. Ninguém aqui é estável. Nós sofremos influência, inclusive, da temperatura. Pega 15 dias de chuva para ver como é que fica. Para ver se não muda o teu humor. Certo? Nós sofremos, claro, não precisa ser uma montanha russa. Né? Mas nós sofremos influência. Ninguém é estável. Mas se você não olha para isso, você até acha que é estável, porque você não está olhando para isso. Essa informação fica naqueles 400 bilhões de bits, lembram?
Você não está consciente da tua instabilidade. É natural. Agora, quem se observa percebe isso. Percebe isso e isso vai dar como consequência uma noção mais íntima da tua identidade. Quem é você? Com que você contribui para a organização? Qual é a tua praia? Quer ver um exemplo disso? Alguns de nós, a praia é fazer as coisas em equipe. É o meu jeitão. Eu gosto de fazer as coisas em conjunto. Outros não. Eu gosto de fazer as coisas sozinho. É o meu jeitão. Outros gostam de fazer as coisas rápidas. Conhecem pessoas assim? Se bota na minha mão, sai rápido. Outros querem fazer bem feito, a ponto de impressionar. Qual é o teu jeitão? Qual é a tua assinatura? Qual é a assinatura que você deixa nas pessoas? Todos nós deixamos. Qual é a tua? A competência emocional da introversão te faz perceber mais claramente qual é a tua praia, quais estão os teus potenciais, quais são as tuas competências emocionais. E se você busca soluções através do teu potencial, a possibilidade de você ter alto desempenho é muito maior. Segundo a pesquisa da Gallup, é exatamente o que as pessoas de alto desempenho fazem. Sustentam soluções através dos seus próprios potenciais. Outra pessoa faria de outra maneira. É bem assim. Mas eu faço dessa maneira porque eu tenho energia para fazer dessa maneira. Essa é a minha praia, é o meu jeito de fazer as coisas. E quem tem essa competência emocional, começa a ver nas pessoas também. Onde cada um se encaixa? Qual é a praia de cada um? E percebe que as pessoas são sim diferentes e colaboram com coisas diferentes. Quem não tem essa competência cai naquela velha máxima de que se um pode, eu também pode. E não percebe que o potencial de cada um é diferente. Com que cada um contribui é diferente. Certo? Agora, quando essa mesma competência emocional está em excesso na consciência, vira inveja. Inveja. Inveja é o excesso de olhar para si e desvalorização de si em favor do que falta. A grama do vizinho é sempre mais verde. E quando eu fico focando naquilo que falta, como é que vai estar a minha expressão? Não é assim? Deixa eu fazer uma brincadeirinha rápida com vocês. Tá? É bem rapidinho. Deixem suas duas mãos livres. Tá? Jogo rápido. A brincadeira é o seguinte. A tua mão direita, nessa rápida brincadeira, vai representar o que você tem. O teu potencial, o teu conhecimento, as tuas experiências. Tá? A mão direita é essa aqui, tá? Pra não ter problema. Beleza? Mão esquerda vai representar aquilo que você não tem. Não tem porque é passado, já foi. Ninguém mais tem 18 anos aqui, não tem jeito. Né? Não tem porque é futuro, não tem ainda, mas não tem. Ok? Mão direita é o que você tem, mão esquerda é o que você não tem. Pega a sua mão direita e coloque a um palmo da face. E coloque a mão esquerda esticada. E vire a palma. De forma que elas fiquem paralelas. Agora, olhe para a esquerda entre os dedos da direita. Olhe para a esquerda entre os dedos da direita. Como é que fica a direita quando a gente olha para a esquerda? Fora de foco, não é? Assim? Beleza. Então a metáfora é o seguinte. Quem fica focando naquilo que não tem, não enxerga aquilo que tem, nem esteja na sua. Aí o indivíduo vai na vida buscar aquilo que ele não tem. E não tem, chega. E quando chega, ele tem. E quando ele não tem, ele tem um novo. Não tem. Ele diz que isso é ambição. Isso não é ambição. Isso é insatisfação. Ambição é você querer trocar de carro. Insatisfação é você não gostar do que você tem. Eu tinha um amigo meu, que sofre desse vício emocional e estava o carro dele estacionando, o carro dele tem uns 10 anos, e aí encosta o para-choque da frente no para-choque de trás do carro, que está na sua frente. No movimento, cai uma lasquinha de tinta do seu para-choque. A pessoa que está andando na rua, um transeunte, olha para isso e diz para ele, olha, caiu um pedacinho de tinta do teu para-choque ao encostar no para-choque da frente. Aí ele sai do carro, olha para o seu carro e diz, esse meu carrinho velho mesmo, não vale nada. Aí a pessoa vira para ele e diz, então dá para mim. Também não é bem assim. Conhece aquela velha máxima? Só dá valor quando perde. E aí quando eu olho com essa frequência emocional para as pessoas que trabalham comigo, o que eu estou olhando para elas? Aquilo que elas não fazem. Aquilo que não está lá.
aquilo que é insatisfatório. Vocês conhecem aquela velha máxima? Meio copo d'água em cima da mesa. Meio vazio ou meio cheio? Ah, Márcio, é a mesma coisa? Segundo a neurociência, não. Quando você fala meio vazio, você acessa uma área do teu cérebro, uma rede neural ligada à insatisfação, vazio, falta. Quando você fala meio cheio, você acessa uma outra área do cérebro, ligada a preenchimento, satisfação, realização. O quantum de energia que você tem à disposição quando você fala meio cheio é diferente ao quanto de energia que tem à disposição quando você fala meio vazio. Então não é a mesma experiência. É a mesma realidade externa, mas não é a mesma experiência para você. Você vive a realidade externa ou as suas experiências? Pensa um pouco. Quer ser feliz ou ter razão? O que você prefere? Você vai viver com um deles. Se você viver com a realidade externa, não vai te preencher. Melhor buscar a tua felicidade. Que são as tuas experiências. Como você experiencia o teu dia a dia. Se você olhar para as pessoas olhando para os defeitos, como diz um amigo meu, tem alguns que tu não conhece. Agora, se você olha para as pessoas olhando para o que elas têm de potencial, você também vai enxergar. Está lá, é um buffet. O que você tem visto? A inveja sequestra a nossa consciência e faz com que a gente olhe para aquilo que não está lá. Que se tivesse, aí sim. E eu vivo uma experiência de falta, de insatisfação. E é isso que eu vou deixar para as pessoas. Se a organização fosse diferente, se a equipe fosse diferente, se as pessoas fossem diferentes, se a comunidade entendesse nosso trabalho, isso é discurso de Mises, né? Se o mundo fosse diferente, né? Se houvesse paz mundial, we are the world. Né? Bonito, mas não vai acontecer. Cai na real. Você está valorizando um estilo de vida, está valorizando uma situação que não está lá. E você vai ficar com contato com aquilo que não está lá, ou seja, a falta. E quando você volta para o presente, como é que você se sente? Frustrado. Porque não é como era e não é como vai ser. A próxima competência emocional, no ponto 5, é o que a gente chama de desidentificação. Essa é uma competência emocional diferente, porque ela está ligada à tua capacidade de não se identificar com as situações. De olhar para as situações e perceber, não, isso não é tão importante agora. Certo? Quem tem essa competência emocional tem uma visão mais macro. Olha para as situações e percebe elas em termos de longo prazo. E é a competência emocional para o planejamento estratégico. Para uma visão de longo prazo. Quando você pergunta a uma pessoa que não tem essa competência, o que você deseja na sua vida a longo prazo? Sabe o que ela está pensando que é a longo prazo? O jantar. É o mais longo que ela consegue pensar. Não, o que você quer na tua vida nos próximos 20 anos? Quê? 20 anos? Eu nem sei se estou vivo até lá. Ela não consegue pensar em termos de longo prazo, porque ela está identificada com o seu presente. Está identificada com as coisas. Quer ver um exemplo disso? A pessoa que tem essa competência emocional consegue ver as coisas em termos macro. Por exemplo, você está com um colega de trabalho com quem você trabalha já há uns 5 anos. Você conhece essa pessoa, convive com ela, inclusive é teu compadre. Essa pessoa, ela frequenta a sua casa, você frequenta a casa dela, são amigos, ok? Aí essa pessoa fez algo que você não aprovou. Comentou algo seu que você não gostou. Está uma semana sem falar com essa pessoa. Aí vem a pessoa que tem essa competência e pergunta, vem cá, você conhece essa pessoa? Sim, conheço. A gente há 5 anos é amigo, um grande amigo meu, frequenta a minha casa, frequenta a casa dele, conheço a família dele, ele também conhece a minha. Então você conhece essa pessoa? Conheço. Então o que está acontecendo? Não, ela não podia ter falado o que falou na reunião. Você conhece essa pessoa e o que ela fez faz alusão a quem ela é? Não, bem por isso. Então é bem por isso que você não deve jogar a casa fora por causa de um tijolo. Pensa bem, em termos de 5 anos, se cada 5 anos ela pisar na bola, não tá bom? Atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem nunca dá uma escorregada. Na verdade, quem não tem o deslize. Mas você está assumindo que o que está acontecendo agora é o todo e está esquecendo tudo que você construiu. Nós vivemos uma era onde a gente tem carência dessa competência emocional. A gente pensa tudo em termos de curto prazo.
O relacionamento virou fast food. Não deu? Próxima, a fila anda. Vocês sabiam que existe uma estatística que mostra que os novos relacionamentos acabam em separação em torno de 40%? 40% é quase meio a meio, não é? É jogar uma moeda para cima, cara ou coroa. Certo? Porque as pessoas se identificam demais com a situação e aquilo que estão vivendo agora é o todo. No relacionamento profissional, trabalhar em equipe, ou ainda, criar o espírito de equipe, é da noite para o dia? Quem não consegue olhar de forma mais macro, não percebe que aquilo que está vivendo é parte do processo, não é todo o processo. E quem se identifica demais com o processo, eu não quero mais saber disso, eu jogo a toalha. Se identificou demais com a fase, não está percebendo onde é que você vai chegar a longo prazo. E a pessoa que tem essa competência emocional, ele ajuda as pessoas a terem essa visão macro, a olharem para o resultado em termos de longo prazo. Porque você está construindo em termos de longo prazo. Vale a pena isso para você mesmo? Mas Márcio, é uma oportunidade. Deixa eu dar um exemplo disso. Tem um grande amigo meu aqui em Florianópolis, advogado, e ele é um paulista que veio morar aqui em Florianópolis, né, porque queria criar os seus filhos em uma cidade não tão grande quanto São Paulo. Veio buscando qualidade de vida, certo? E aí, esse dia, tomando um café com ele, me disse o seguinte: Márcio, estou com um cliente em Curitiba e olha, só esse cliente aí já me bancaria ter um escritório em Curitiba. E eu já fiz uma análise, o mercado em Curitiba é X vezes maior do que Florianópolis. Aí eu perguntei para ele: o que você está me dizendo? Não, eu estou pensando em montar um escritório em Curitiba e por um tempo eu vou morar em Curitiba para fazer o escritório andar. Por um tempo. Aí você por um tempo mora em Curitiba, faz teu escritório andar e quando está bem andando tudo você larga e vem voltar morar em Florianópolis. Que teu escritório já minguou porque você não estava mais ali. É isso que você quer? Porque é isso que você vai fazer. Você vai colher onde você plantar. Então pensa melhor o que é uma oportunidade para você. Se você quiser morar em Curitiba, é uma oportunidade. Se você quiser ficar aqui em Florianópolis, não é uma oportunidade, é um desvio. O cavalo encilhado só passa uma vez? Esse, 15 minutos passa outro. Você tem que procurar qual é o teu, porque senão aquilo que parece ser uma oportunidade é apenas um desvio. Você está se transformando em um oportunista. Não está percebendo aquilo que te leva onde você quer e aquilo que vai te desviar daquilo que você quer. Em termos de curto prazo pode parecer interessante, mas a médio e longo prazo não vai te levar lá. Faz sentido? Mas para isso, lembra daqueles 2000 bits na consciência? Para isso minha consciência tem que estar com essa janela aberta, me desidentificando do imediato e pensando em termos macro. O problema vai ser quando essa competência está em excesso na consciência. Ela sai e entra o vício emocional da avareza. Agora, tudo o indivíduo quer racionalizar. Tudo ele quer analisar em termos macro. São aquelas pessoas que dizem assim, ontem, na festa, me diverti muito. Todos os meus amigos estavam lá e fazia tempo que eu não me empolgava tanto. Quem olha pensa que ele foi no velório. Mas isso foi ontem, não é hoje. Ou seja, ele está racionalizando. Imagina você receber um feedback de uma pessoa dessa. Você não sabe se foi uma bronca ou elogio. Está apático. No relacionamento conjugal, a esposa reclama: você nunca disse que me ama. Ele racionaliza. Como não? Ano passado eu lhe disse 3 vezes, lembro muito bem. Quer ter razão, ser feliz. O que acontece com essa pessoa que está vibrando em avareza é que ela começa a se distanciar das pessoas, se distanciar das situações, ficar apático. Ele acha que ele está mantendo o controle. Não, ele está preso no autocontrole. Ele não consegue mais pulsar, ele está trancado. E quando ele tem que pulsar, ele se afasta para entender melhor. São aquelas pessoas que dizem assim: não decido nada no calor da emoção. Teve um desses que me disse: Márcio, estou pensando em comprar uma televisão nova. Eu falei: é mesmo? O que você vai fazer? Vou esperar a vontade passar. Racionalização. Vai gerar um traço frio, distante, apático. Faz sentido? Vejam, gente, nos nossos relacionamentos, a gente precisa ou não precisa sentir a pessoa?
Vejam, gente, isso é uma matéria, capa da revista Isto É, de uns meses atrás. Quem tiver curiosidade, no nosso site, que é www.eneagrama.com.br, você acessa lá a área do Instituto Renove, você vai encontrar lá essa matéria que é capa da revista Isto É. O nome da matéria, de capa, O Poder das Emoções. Mostra o indivíduo puxando o terno assim e o coração inflama-se. Essa matéria mostra pesquisas feitas com pessoas que são mais emocionais e expressam suas emoções e pessoas que são mais racionais e não expressam suas emoções. E a pesquisa mostra que em todas as áreas, quem expressa melhor suas emoções tem melhor desempenho. Ninguém dos racionais sobreviveu. Na área comercial, os vendedores mais racionais dão menos desconto, mas criam menos vínculo, têm menor resultado final. Na área de liderança, os gestores que expressam o que sentem fazem com que as pessoas possam confiar nele. Quem é muito racional, as pessoas ficam perdidas, não sabem o que foi feito, se foi sustentável, agradou o gestor ou não. Em todas as áreas. São pesquisas mostrando que expressar adequadamente suas emoções faz com que as pessoas possam te sentir. E se elas te sentem, elas conseguem confiar em você. Faz sentido? Claro, em todas as áreas. Senão a tua comunicação fica falha, fica empobrecida. A próxima competência, a sexta delas, é a prudência. Prudência é uma competência emocional muito útil. Quem tem, avalia as situações, busca meios seguros, avalia as situações buscando alternativas que garantam a ação. Literalmente. Deixa eu dar um exemplo meu. Eu sou blumenauense e há 6 anos eu moro aqui em Florianópolis. Quando eu decidi vir morar aqui em Florianópolis, fui falar para alguns clientes, né, já tinha 10 anos a empresa em Blumenau, e que eu iria me mudar para Florianópolis. E todos foram muito favoráveis à minha mudança. Seu louco! Você vai morar para Florianópolis? As empresas estão todas aqui na região, Blumenau, Jaraguá, Joinville. Você vai para Florianópolis, não tem ninguém lá. Mas essa não era a questão. Eu queria morar em Florianópolis. O que eu fiz? Fui buscar um meio seguro. Fui buscar clientes aqui, de forma que eu pudesse estar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana aqui em Florianópolis. Quando a coisa estava maior aqui, eu me mudei para Florianópolis, mantendo alguns clientes em Blumenau. E tem alguns que ainda mantenho. Essa passagem levou 3 anos. Ou seja, a minha mudança levou 3 anos. E não é porque eu vim a pé, não. Porque eu fiz uma passagem buscando meios que me garantissem aquilo que eu quero. E isso é o uso da prudência, é o plano B. Quem tem prudência tem plano B. Quem tem prudência, quando delega uma função, por exemplo, eu peço para o João, eu precisava um relatório do teu departamento, porque eu tenho uma reunião lá com a superintendência, eu precisava ter um relatório como é que está o último semestre. Aí, a reunião vai ser dia 20. Posso contar contigo, João? Ah, beleza, tá tranquilo. Se eu tenho prudência, hoje é dia 12. Se eu tenho prudência, a reunião é dia 20, o que eu faço até lá? Aí pelo dia 17, no mínimo. E aí, João, aquele relatório que eu te pedi no dia 12, como é que tá? Relatório, Márcio? Que relatório? Pô, João, te falei naquela reunião do relatório. Ah, é mesmo? Ah, esqueci. Opa, é dia 17, tem tempo ainda. Plano B. Alternativas que garantam a ação. E quem não tem prudência, o que faz? Dia 20, 15 minutos antes de ir para a reunião, João, aquele relatório que eu te pedi, eu estou meio atrasado, João, tem relatório pronto aí à mão? Relatório, Márcio? Que relatório? Pô, te pedi lá no dia 12, cara. Ah, Márcio, esqueci. Quem que eu vou culpar? Claro, é ele culpado, não é a minha imprudência, né? Quem tem prudência tem plano B. Quem tem prudência coloca o balance score, ou seja, balanceadores, pontos que fazem que eu perceba se eu estou indo para onde eu quero ou não. Porque se chega a data final, não tem mais como mexer. Eu tenho que mexer antes, onde eu tenho prazo. E habilitar isso é prudência. As pessoas que têm prudência fazem com que os outros se sintam mais seguros. Essa é a consequência disso. A gente sabe que essa pessoa não dá ponto sem nó. Agora, quando prudência está em excesso, sai de cena
E entra o quê? O medo. E o medo faz com que o indivíduo comece a ser um controlador. Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim mesmo? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas o problema é seu. O melhor é fazer assim, hein? E eu começo a ficar com o olhão em cima. Teve um desses que disse assim, Márcio, o meu chefe é assim. Sabe o que ele falou, a última dele? Ele disse pra gente assim, ó, olha, e-mail para clientes, eu quero com cópia oculta para mim. O que esse cara está dizendo? Não confio em vocês. O que as pessoas sentem? Que elas estão sendo vigiadas, como se elas fossem criminosos. Não, é só para saber. É isso que ele responde. Mas de fato é assim que as pessoas sentem. E eles transformam em areia na engrenagem. As pessoas começam a se sentir vigiadas, controladas, com a coleirinha no pescoço. A próxima competência eu costumo chamar de curiosidade. É estímulo ao novo. Quem tem essa competência emocional está aberto à mudança, está interessado. Eu digo que essa competência emocional é esse olhar enamorado para com as questões externas. Interessado para questões externas. Aí alguém diz que está fazendo a mesma atividade com outro sistema. Deixa eu entender teu sistema aqui. Se você não tem um já que funciona, sim, só quero conhecer. Tem uma frase da dona das Casas Marisa que eu gosto muito, que diz assim, ó, eu nunca deixo de ouvir uma boa oportunidade. Se eu vou fazer ou não, isso é outra coisa. Estão entendendo? É o que a gente chama de mente aberta. Se eu vou fazer isso ou não, é outra coisa. Quem não tem essa competência emocional está fechado. Deixa eu aqui com o meu Windows 95. Para que mudar? Eu já sei onde estão as coisinhas tudo ali, ó. Ah, mas o pessoal quer fazer upgrade. Ah, o pessoal não quer trabalhar. Upgrade. Deixa assim. Esse indivíduo começa a ter aversão à mudança. Quem de vocês tem filhos até uma idade de 4 anos? Já perceberam que ele tem um chip a mais? É. Esses dias tem um amigo meu que tem um filho com essa idade, 4, 5 anos, comprou um DVD novo, moderno, e aí chegou em casa para instalar, o filho dele, pai, vou te ajudar a instalar. Aí ele disse, vamos lá, filhão, né? Quis dar uma empolgada nele, né? E ajudou. Como é que ele sabia disso, Márcio? É essa área a mais. Eles têm wireless. Eles estão conectados. Teve uma outra aluna minha que disse, Márcio, minha filha, 6 anos. Ela chega e diz para mim, mãe, calma, tudo vai dar certo. A filha de 6 anos dizendo para a mãe. Esse dia também teve uma pessoa que disse que tem um sobrinho dessa idade, 5, 6 anos, e brincando, disse para o menino, olha, e aí, como é que está a vida? Aí o menino responde, não sei, estou começando agora, você quem disse? Ele ficou assim, ó. O que eu quero dizer com isso é que essa rapaziada não é como você imaginava. É a geração Z, né? Não é a geração X, nem Y, é a geração Z. Não é como você imaginava. Eles não vão te ouvir. Eles não querem o teu ritmo. Eles não têm os teus valores. E sabe o quê? Eles vão fazer do jeito deles. Eles vão aprender com seus próprios erros. E vão ensinar vocês algumas coisas, inclusive, no caminho. É diferente. É um mundo diferente. E quem tem filhos percebe que não há o que você possa fazer. Não é o seu, são todos. Não é a televisão, é em todo o planeta. Existe um estudo de um cientista chamado Schumann. Quem tiver curiosidade vai encontrar na internet, escala Schumann. Esse cientista está comprovando cientificamente que o planeta Terra está mudando de frequência energética. E, entre outras coisas, uma das consequências é que a sensação que a gente tem a respeito do tempo diminui. Eu não sei quanto a vocês, mas parece que o dia tem 20 horas só. Não dá tempo para nada. Já estamos no meio do ano. Não é assim? Ele mostra que isso se dá pela mudança de frequência energética do planeta Terra. O que eu quero dizer com isso é que não tem onde se esconder. Tem gente que sonha, não, meu sonho é se aposentar, ir lá para o interior de Luiz Alves, ver as vaquinhas e tal, para não ter mais estímulo. Não tem onde se esconder, o planeta Terra está mudando. Não é assim. As crianças estão mudando, não tem onde se esconder. E curiosidade é a competência necessária para encarar esse mundo novo, com novas alternativas, novas possibilidades. Tem um amigo meu
que estava lembrando de uma forma saudosista de quando ele era criança. Ele via Jornal Nacional à noite com os pais na sala. Todo mundo almoçava junto. Aí ele decidiu, não, vou voltar a fazer isso. A gente tinha um sentimento de família, cortou TV a cabo dos quartos das crianças, cortou a internet à noite, agora a gente vai ver todo mundo televisão junto na sala, vai almoçar todo mundo junto, não tem esse negócio de celular, não sei o quê. Uma semana depois, os filhos dele já não falavam mais com ele. 2 semanas depois, nem a mulher dele falava com ele mais. O que deu errado, Márcio? Falei, amigo, não tem nada mal com o seu valor familiar que você quer sustentar, mas busca uma maneira atual. Vai jogar videogame com o teu filho. Certo? Pergunta sobre o Twitter dele. Não adianta você querer trazer de volta o que já foi. Você tem que buscar os meios do presente. O mundo não vai voltar. E daqui a pouco você vai estar fazendo o que aquelas pessoas dizem. No meu tempo. Ué, desencarnou? Não tem teu tempo é agora. Só tem um tempo, é esse tempo. Se você não está vivendo esse tempo, você não está vivendo. Só tem esse tempo para viver. Curta o que está aí. Faz do limão uma limonada. E as pessoas que têm essa mente aberta estimulam as pessoas a se abrirem também. A se abrirem nesse mundo novo, que está cheio de coisas novas. Não há nada mal. Não há nada mal com o que está do passado. Mas viver o passado vai fazer com que você sinta frustração no presente. Certo? Quando é demais, essa curiosidade está em excesso, o que acontece na consciência? A curiosidade sai de cena e entra a gula. Gula é uma necessidade de muito estímulo. O que acontece? A pessoa quer mudar tudo. Vejam, gente, e mudar por mudar não. Tem coisas que vão se manter ao longo da vida, ou não? Vou te dar um case bem simples. Vocês conhecem aquela calculadora financeira da HP? HP 12C? Eu tenho uma que tem uns 20 anos, literalmente. Esse dia acabou a bateria dela e pedi para a pessoa que trabalha comigo no financeiro, para comprar as baterias quando ela fosse ao centro. E ela me perguntou, mas qual é a bateria que você usa nela? Ah, deve ser a mesma que a tua, tens uma igual. Ela falou, não, a minha é nova. Aí eu fui ver as duas, elas são iguais. Aí você vira, é diferente. A minha usa 3 baterias, a dela usa uma só. A minha eu faço um cálculo e dou enter, ela diz assim, running. A dela, quando faz um cálculo e dá enter, dá um resultado. Externamente ela é igual. Sabe por quê? Porque o layout é clássico. E serve. E se serve para que mudar? Mas internamente a tecnologia é outra. Estão entendendo? Exatamente. Então o que eu quero dizer com isso é que não há nada mal com o mundo novo. Mas tem algumas coisas que nós vamos manter. E principalmente alguns valores. Alguns valores vão novamente se manifestar de outra forma, mas são os mesmos valores. E quem está na gula, e que não é por comida, é uma necessidade de muitos estímulos, começa a fixar demais na mudança. E as pessoas começam a ficar vendidas. As pessoas que convivem com essa pessoa dizem, lá vem ele. É o famoso fogo de palha. Conhece fogo de palha? Ou ainda cavalo paraguaio. Só tem arrancada. Faz 1000 projetos e não conclui nada. É muito bom de iniciativa, mas tem pouca acabativa. Certo? E as pessoas, imagina o persistente. Lembra o persistente, o primeiro deles? Esse cara não dá para trabalhar. Tá louco? Ele fala uma coisa hoje, amanhã outra. Manifesta inconsistência. Inconsistência. E ele percebe, não, cara, abre a cabeça. Ele está viciado em mudança. Vejam, gente, é muito bom poder mudar. Mas é muito ruim não conseguir fazer outra coisa a não ser mudar. Você está viciado. Você não consegue lidar com algumas situações que sim são parte da rotina. É parte da vida. É que nem escovar os dentes, não tem nada para fazer. Escova e acabou. Não pensa nisso. Certo? Você quer mudar o jogo quando não é para mudar o jogo. Gula. Passa inconsistência. A penúltima delas é o ímpeto. Gosto por superação. Quem tem essa competência gosta da luta, gosta do desafio, gosta de lidar com adversidades. Notem, gente, parte da vida é um desafio, parte da vida é uma luta. Quando vocês ouvem aquela metáfora que a vida é uma luta, a vida é uma guerra, parte dela é uma guerra, literalmente, não toda ela. Parte dela é uma luta.
E a maior luta que nós temos não é externa, é lidar com quem? Com a gente mesmo. Com a gente mesmo, com coisas que você quer e não faz. Com atitudes que você gostaria de implementar na sua vida e não fez. É uma luta interna e não é contra você, é para virar o jogo. Se você não tem ímpeto, sabe, você foge delas. Foge das suas próprias batalhas, das suas próprias guerras internas. Ímpeto é a competência emocional que lhe dá gosto por virada de jogo, gosto por superação, certo? Gosto por lidar com adversidades. Né? O gestor que tem essa competência encontra situações onde as pessoas estão, sabe, totalmente perdidas, cada um fazendo as coisas de um jeito. Ele chega do jeito dele e começa a emplacar um ritmo. E esse ritmo alinha as pessoas, porque está ligado ao desafio. Literalmente, é um gosto por desafio. Agora, quando é demais, ímpeto sai de cena e entra a luxúria. E aí temos um indivíduo intimidador. Vai ser do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum? E se não gostou, a porta está ali. Uma vez, um desses num curso nosso disse assim, Márcio, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa democrática. Eu brinquei com ele e falei, até imagino, você sendo democrático. Deve ser assim. Gente, eu acredito que nós vamos resolver essa situação dessa maneira. Alguém pensa de forma diferente? Pode falar agora. Eu tinha uma aluna em Aracaju que ela acreditava que ela tinha ímpeto, mas no fundo ela estava vibrando em luxúria. O que acontecia? Chegava alguém na mesa dela, é a diretora da empresa, querendo resolver uma situação. Dona Maria, nós estamos com um problema lá na expedição, já falei com o Antônio lá, e a gente não conseguiu resolver, ela nem ouve ele direito, passa a mão no telefone, liga para o Antônio. Antônio, estou com o fulano aqui na minha frente, ele está me dizendo que não resolvemos essa situação ainda, como é que esse negócio vai ficar? O cara na frente dela fica branco. Putz, quando eu descer, o cara vai me pegar. Né? Aí ninguém mais entra na sala dela. Ninguém mais entra. E quando entra alguém na sala dela, ela fica olhando ainda. O que esse cara vai fazer? O que acontece? Ele não percebe, essa pessoa não percebe, no caso ela, que ela está intimidando. Esse ímpeto gera intimidação. E ela não percebe isso. Ela, se você perguntar para ela qual é a intenção dela é resolver. Mas o jeito que ela está buscando resolver acaba passando por um rolo compressor. E isso faz com que não nasça nem grama embaixo. É o famoso pinheirão. Certo? Ou se submete ou foge. A última competência é a tolerância. Tolerância é uma competência emocional ligada à harmonia, à mediação. A pessoa que tem essa competência, ela entende que as pessoas são diferentes e busca alternativas para que as pessoas conciliem os pontos de vista diferentes. Vejam, gente, trabalhar em equipe é algo simples? Se você não tiver uma certa tolerância, você vai querer que todo mundo tenha o seu ritmo. Não é assim? E as pessoas têm ritmos diferentes, têm habilidades diferentes, têm motivos e motivações diferentes. E tolerância é a competência emocional necessária para encontrar um ponto comum, mediação, entre o teu ponto de vista e o meu. Um terceiro ponto, que nem é o teu, nem o meu. É um terceiro que seja satisfatório para ambos. Esse é um exercício da consciência. Você tem que estar com aqueles 2.000 bits nessa área. Quem não tem essa competência, toma partido. Não, fulano tem razão. A questão não é de quem tem razão ou não tem razão, porque nós trabalhamos em equipe. Nós temos que buscar um ponto comum entre as partes. Se não buscarmos um ponto comum entre as partes, parte vai gostar e parte não. Não é uma solução satisfatória. Mas buscar soluções satisfatórias que incluam a todos, gasta uma energia enorme. E só vai fazer quem tem essa energia, a energia da tolerância. Energia que mostra caminhos alternativos, conciliadores. Eu tenho um grande amigo meu que é advogado, mediador. Depois de uma sessão de mediação, normalmente acontece entre, por exemplo, dois sócios que a empresa quebrou e agora estão fazendo uma quebra de contrato e não conseguem nem falar um com o outro, tão pé da vida que estão. E eles passam por uma sessão de mediação com ele. O que acontece normalmente? Eles, Márcio, depois da sessão de mediação, um deles sai do escritório e o outro me diz, fulano, que bom que a gente te contratou. Sabe o quê? Ele tinha que ter ouvido isso que você falou. Que bom que nós te contratamos. Aí,
Se despedem, ele desce as escadas, vai ao estacionamento e encontra outra parte. E a outra parte fala, deixa eu te dizer um negócio, que bom que a gente te contratou. Porque, sabe, fulano tinha que ter ouvido exatamente o que você falou. Que bom que a gente te contratou. E ele falou a mesma coisa para os dois juntos. Não é o que ele falou. É o fato de ser ele quem está falando. Ele vibra nessa frequência e estimula as pessoas a encontrarem pontos comuns. Porque se você está falando com uma pessoa ou com pessoas querendo ajudar elas a encontrar um ponto comum, mas você é partidário, você acha que um está errado e está certo, você fala uma coisa e vibra noutra frequência. Você é incongruente e você não vai conseguir chegar lá. Agora, se você é aquilo que você expressa e está buscando junto, costurar e encontrar um terceiro ponto, você estimula as pessoas a abrirem também a consciência e colocarem a consciência, aqueles 2.000 bits, na tolerância, na busca de meios comuns. Você tem que você primeiro estar lá. Quando é demais, tolerância vira indolência, ou seja, apatia e indiferença. É a síndrome do tanto faz. E aí a pessoa começa a evitar situações de conflito. Vejam, na tolerância, eu não evito conflito. Eu lido com o conflito de forma pacífica, de forma mediadora. Na indolência, eu fujo do conflito. E nem vou me meter ali, que ali não tem jeito. E aí o que acontece? As pessoas começam a esperar uma resposta sua. Você não vai tomar partido? Você não vai tomar uma posição? Ah, mas fazer o quê? A pessoa diz que não vai fazer, o que eu vou fazer? Você está em cima do muro. E o que acontece? Como você não toma uma posição, que não é partido literalmente de contra ou a favor, mas de envolver as situações na busca de solução, você se transforma em areia na engrenagem. Ah, se ele não faz nada, por que eu vou fazer? Você cria um estímulo para não fazer nada. É o que a gente chama de apatia. É a síndrome de tanto faz. Quer café ou chá? Tanto faz, o que você trouxer, traz para mim. Teve um desses que me disse assim, Márcio, é bem assim. E eu nem gosto de café, sabe? Mas também a pessoa já trouxe, né? Fica chato não beber, né? Ah, depois também com o tempo acostuma. Não dá nada. Gente, eu apresentei para vocês aqui 9 emoções que podem se manifestar como competência emocional e criar vínculo na tua consciência, aqueles 2.000 bits, trazendo à tua janela mental aquilo que reflete as tuas intenções. E você se transforma em óleo na engrenagem. Mas também trouxe para vocês o mapa com 9 vícios emocionais. 9 emoções que sequestram nossa consciência e sustentam um comportamento que não reflete mais nossas intenções. E nos transformamos em areia na engrenagem. Não tem ninguém aqui nessa sala que é só competência ou é só vício emocional. Não tem ninguém nessa sala que não tem competências emocionais. Nós todos temos 3 a 4 competências em alta. Mas também não tem ninguém nessa sala que não tem pelo menos uma emoção que seja o seu calcanhar de Aquiles, ou seja, o seu vício emocional. Segundo aquela pesquisa da Gallup, é importantíssimo você reconhecer os seus pontos fortes, ou seja, as tuas 3 ou 4 competências emocionais. Mas também é importantíssimo reconhecer quem está dirigindo esse potencial. É você, tua intenção ou teu ego? Um comportamento mecânico repetitivo. Porque se teu potencial está sendo dirigido pelo teu ego, o resultado que você vai alcançar não necessariamente é o que você gostaria. E você vai achar que você fez o teu melhor. Na realidade, você fez o teu melhor para satisfazer o anseio do teu ego, não em você enquanto essência. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha feito vocês refletir um pouco a respeito do potencial do que pode ser na vida de vocês o autoconhecimento. Foi um prazer enorme estar com vocês e espero revê-los numa próxima.